Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no CR News, no especial com vereadores, e hoje recebendo a vereadora Laura, primeiro mandato. Boa noite, Laura. Boa noite, Rafa. Boa noite, Renata. Boa noite, Laura. Boa noite, Rafa. Boa noite, Renata. Boa noite, pessoal. Bom, então, para começar, eu quero perguntar para a Laura quem é a Laura candidata e quem é a Laura agora vereadora. Não mudou nada. A Laura candidata é a mesma agora vereadora, com as mesmas iniciativas, os mesmos ideais, os mesmos princípios, a mesma luta. Acho que agora é um pouco mais intensificada, né? Porque a gente que é protetor, que isso vem antes, né, de toda a história da política, a gente que é protetor, a gente já tem uma demanda muito alta de pedidos de ajuda e depois que você vira vereador, isso triplica. Ah, imagino. Então, a diferença é essa. Agora a gente dobrou o trabalho, né? Eu imagino, né? O pessoal já tem o hábito de pedir para vereadores que não são protetores. Os protetores, então, ainda mais quando vêm com essa bandeira, eu acho que isso fica muito mais evidente. E essa é uma questão, porque a gente viu muito a sua bandeira de protetora, né? Da causa animal, da causa pet. Fora isso, o que você já sentiu ali na Câmara? Pouquíssimos dias, né? São 15 dias, 2 semanas ali dentro do gabinete. O que você já sentiu de demanda? Onde você pode trabalhar, mostrar algo mais sem ser na causa pet? Como eu te disse, eu já tenho os meus princípios, os meus ideais, e dentre eles está a desigualdade da mulher, enfim. E a demanda lá dentro da Câmara é o seguinte, é 50% político e 50% as pessoas de fora, né? Eu preciso que essas pessoas que têm essas reclamações venham até mim para que eu tenha como ajudá-los, né? Humanamente impossível para todos os vereadores saberem todos os problemas da população. A gente sabe que está dentro do nosso nicho. Então, por exemplo, eu recebi no meu gabinete vereadores que receberam denúncias de maus tratos e que não sabia como lidar, como agir. Então, vieram até mim para saber como agir, o que fazer, enfim. Então, as pessoas foram até eles fazerem essa denúncia, né? Então, a gente precisa que venha até nós para a gente receber essa demanda e saber onde a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer. Então, assim, é o que eu falei para todo mundo, coloquei nas minhas redes sociais, que é a nossa maior fonte de comunicação. Meu gabinete está aberto, né, para todo mundo que quiser ir lá, e o que eu puder fazer, eu estou disposta a fazer, estou aqui para isso. Mas a minha luta é em cima da causa animal. Então, assim, tudo que eu puder fazer, a minha prioridade é a causa animal. E a causa animal, ela afeta indiretamente e diretamente nas pessoas, né? Porque quando a gente fala de animais de rua, a gente sabe que existe uma proliferação de doenças. Então, quando você está ajudando esses animais, você está ajudando de forma indireta o ser humano também. Uhum. Okay. Sim, na verdade, vamos continuar no assunto sobre os animais. Eu até vou repetir uma pergunta que eu fiz para a Ivânia quando ela veio aqui, porque eu sempre falo que você ser eleito com uma bandeira é muito difícil, porque ainda você, beleza, tem a causa animal, mas eu falo quem tem uma bandeira para além, por exemplo, direitos humanos e tal, tem que ficar muito preso a isso, né? E aí você sustentar isso durante esses 4 anos não é fácil, porque é o que você falou, você já está sendo cobrado, você já era cobrada antes. Sim. Porque as pessoas, eu imagino, que devem olhar para a protetora como se ela tivesse a obrigação de dar conta de todos os animais, né? E vocês não devem ter horário, não devem ter dia, não deve ter nada disso, né? Mas, enfim, mas eu perguntei para a Ivânia uma coisa, que eu gostaria de repetir essa pergunta, que não sei se é por desconhecimento que eu vou fazer essa pergunta. Então eu posso estar sendo ignorante, não tem problema. Tem muita gente que tem essa dúvida, porque eu já conversei com pessoas assim. O que configura a causa animal? São todos os animais ou são mais... Isso está mais ligado aos animais domésticos, a pet? Porque quando configura, né, a causa animal, é todos os animais? Porque, por exemplo... A Ivânia, ela é a favor do rodeio. E aí eu tenho amigas protetoras que é contra o rodeio. Quando que configura a luta animal ou não? Estou fazendo essa pergunta por desconhecimento mesmo, porque é legal a gente saber, mais ou menos. Sim, mas assim, só voltando ao início da pergunta, que você falou, às vezes
desculpa a ignorância, é uma coisa, a gente não é obrigada a saber de tudo, né? Sim, Por isso mas que... é legal a gente se informar, né? Sim, então, é por isso que eu falo assim, a gente não é obrigada a saber de tudo. Então, tá tudo bem fazer essa pergunta e tantas outras, assim como o que eu não souber, eu vou ir atrás de saber, você também, enfim. Aí, quanto aos animais, é assim, depende do ponto de vista do ser humano, não é protetor ou vereador ou qualquer outra coisa. O que acontece? Eu sou ativista da causa animal há 9 anos e eu sou vegana há 9 anos. Então, eu não faço distinção de um cachorro para um boi, para um frango. E tem pessoas que fazem essa distinção, e isso não é Ivânia vereadora, isso é entre os seres humanos, né? Sim, Então, sim. existem pessoas que fazem uma distinção, que olha para o boi e para a vaca e fala ali é comida e ali é um pet. E eu não faço distinção de nenhum deles. Então, assim, quando eu tenho alguma demanda, alguma coisa para ajudar os animais, eu ajudo de forma geral. Tanto que teve uma vez que a minha rede social deu um baque, assim, cresceu bastante porque eu resgatei um porco. Então, assim, para mim, Laura, não tem diferença. Mas respeito para as pessoas que têm, lógico. E faz parte também da causa animal, por exemplo, você disse que você é vegana, e aí acho que chega mais perto, é porque eu citei a Ivânia, mas não é sobre ela, tá? Uhum. É porque eu fiz essa pergunta para ela Sim. também, e ela pensa um pouquinho diferente. Mas essas amigas que eu tenho que são protetoras, acho que se aproxima mais do que você me disse, porque elas são veganas também, elas fazem algumas conscientizações de coma menos carne e tal, e você tem também dentro da sua bandeira isso, de também falar, olha, o consumo de carne gera tal coisa, ou, enfim, né, granja, essas coisas, né, que tem... Então, seria hipocrisia minha falar para você que eu falo sobre isso nas redes sociais, porque eu não falo. Uhum. As minhas redes sociais são mais voltadas para gato e cachorro, mas eu... Porque é uma ajuda instantânea que você tem que dar, né, porque emergencial ali, né? Você não recebe pedido de ajuda para uma vaca, para um cavalo, para um... Às vezes o cavalo é mais comum até, né? Porque o Mais cavalo tá comum, abandonado, tá isso. magro. Mas o cavalo, os animais de porte grande, a gente nem precisa fazer muita coisa, porque na verdade esses animais de porte grande, a gente fala porte grande, são os cavalos, os bois, eles têm esse respaldo da prefeitura, né? Então esses animais, eles são imediatamente recolhidos, passam por avaliação médica veterinária, e aí depois tem-se o leilão, né? Então, é por Aliás, isso que diga-se de passagem, melhorou bem esse lance de animal. Pelo menos lá perto da minha casa. Eu ia perguntar, né? Porque eu, sinceramente, eu adoro pet, tenho resgatado na minha casa só 5, não sou, né? Não sou uma protetora, mas também gosto. Mas eu queria, você que vem há mais tempo, você acha que tem mudado essa questão da proteção de animal em Catanduva? Eu falo isso de maneira de governo mesmo, tá? De prefeito. Como era antes, o que melhorou? Você acha que não melhorou nada? Porque a gente vê algumas causas, algumas bandeiras mostradas aí na questão da vacina, da castração, mas a gente também ouve, por outros lados, interesse na castração. O que você acha? Você que está há mais tempo, então você disse 9 anos, né? Então você pegou desde o outro governo, a gente não precisa ali se vincular só ao prefeito Oswaldo. O que você vê nesses anos aí do que vem acontecendo, como estava, como está, o que melhorou, o que não melhorou, o que precisa de mais atenção? É aquela coisa assim, né? Faz 9 anos que eu tô na causa animal e nunca se teve um mutirão de castração. Nunca se ouviu falar sobre um hospital, uma clínica municipal. Então, assim, a gente tem que dar o nome a quem fez, né? Então, sim, foi na gestão do prefeito Padre Oswaldo que isso tudo aconteceu. Houve uma grande melhoria, porque hoje a gente vai ter a Casa Municipal, que ainda não está inaugurada, mas logo vai inaugurar. E teve o mutirão de castração, que foram muitos animais castrados, né? E aí entra naquela questão do seguinte: para esses animais serem castrados, precisa da população ir até lá fazer o cadastramento para depois levar esse animal para ser castrado. E falta isso, entendeu? Então você dá de um lado e o outro precisa saber receber, mas muito falta dessas pessoas saberem receber e saberem valorizar. E essa falta você acha que é por comunicação, por conhecimento, ou você acha que a população não está ligando mesmo? Às vezes a divulgação é uma das questões até que a gente fez com o Gleison de uma outra lei que a gente não vê a população aproveitando. Será que essas causas, essas multidões de chegar lá? Por quê?
Vou repetir o que que eu já fiz com o Gleison. A informação, às vezes, ela demora para chegar onde a pessoa é mais carente, onde ela mais precisa daquele serviço. Porque uma pessoa que ela é de uma classe um pouco melhor, ela não precisa do mutirão. Ela pega seu pet, leva no veterinário que ela tem, né, de confiança dela, e ela vai fazer a castração. Quem precisa são o mais carente, que às vezes tem 10 gatos em casa, um monte de cachorro, às vezes todos resgatados, que a gente vê essa maior quantidade na pessoa mais carente. Por já não ter castrado, vai... E às vezes essa informação não chega nessas pessoas, a dificuldade de levar esses pets para castração. O que você acha que consegue, como vereadora agora, não como protetora, melhorar isso? Só a questão da informação, que pode não ter chegado para todas as pessoas, aconteceu o seguinte no mutirão de castração. Teve vários cadastramentos, eu não vou falar números precisos, mas vamos lá, vamos colocar um exemplo. 4.000 pessoas cadastraram seus pets para castrarem. E aí, depois, 3.000 levaram, sabe? Então, assim, essas pessoas, você concorda comigo que essas pessoas que foram lá fazer o cadastramento... Tinha informação. E eles foram chamados, foram comunicados para levar em tal dia, em tal lugar para castrar, né? E não levaram. Então, assim, não cabe a nós julgar o motivo da pessoa não ter levado, né? Às vezes não levou porque faltou locomoção, meio de locomoção, às vezes não levou porque aconteceu um imprevisto no dia, mas a gente tem que ter o bom senso de que existem pessoas que são folgadas e que realmente não levam. Então, a gente está nesse meio da proteção animal, a gente sabe que existem... nesses 9 anos que eu estou aí como protetora, eu conheci pessoas maravilhosas que me fizeram olhar, refletir e pensar, nossa, que bom que eu estou aqui, que bom que eu sou protetora, porque graças a isso eu pude conhecer tal pessoa, mas também existem essas pessoas que você dá a castração, aí você tem que dar roupinha, e aí você tem que dar o remédio, e aí você tem que buscar o animal, porque a pessoa não leva, sabe? E muitas vezes não é falta de condição, às vezes é falta de vontade. Então, assim, com esse tipo de pessoa é difícil a gente conseguir mudar alguma coisa, sabe? Uhum. É por isso que eu falei isso em outra entrevista. Teve a primeira sessão que eu fui, que também seria hipocrisia eu falar que eu acompanhava todas as sessões, porque eu não acompanhava, mas algo me chamou muita atenção. Na primeira sessão que eu fui da Câmara, tinha um senhorzinho de idade, às vezes você até conhece ele, que estava lá e que falou para mim, eu não perco nenhuma sessão, eu estou aqui toda terça-feira. Antônio Bento, com certeza, a gente estava falando dele agora. E você não vê ninguém com essa preocupação, sabe? Você não vê ninguém indo lá na tribuna que é aberta ao público, você não vê as pessoas irem assistir a sessão, você não vê as pessoas assistindo das suas próprias casas, porque tem esse meio de comunicação, vivo, sabe? Fica gravado. Enfim, então assim, às vezes falta um pouco da vontade da pessoa e depois você vê a pessoa lá no Facebook, no Instagram, metendo pau, falando um monte de coisa e não tem nexo o que a pessoa está falando, porque ela nem sabe o que está acontecendo, sabe? E vai falando, e vai falando, e vai falando. Então, assim, é difícil, tem que ser uma via de mão dupla. Tem que ter a política e tem que ter o bom senso das pessoas. Inclusive, eu gostei que você tocou no assunto da pessoa que tem condição de levar no seu veterinário, porque isso é outra coisa também. Tem muitas pessoas que podem pagar por um veterinário, mas quando acontece que faz viagens caríssimas, mas quando acontece alguma coisa com o seu pet que fica lá jogado no quintal, ai, Laura, tem como socorrer? Porque você é vereadora para isso, porque você é protetora para isso. Então, assim, falta bom senso das pessoas. As pessoas ainda faltam, na verdade, falta também educação política, né? Porque não é função do vereador. Você pode representar a causa animal para construir políticas públicas para que, né, enfim, a causa animal tenha mais... progresso. Sim, mais progresso. Mas não é a função da vereadora... Ir lá resgatar. Então, ir lá pagar a conta do seu pet. É o que falta, né, Renata? A gente tem brigado muito aqui. Consciência política, conhecimento. Falando em conhecimento, primeira eleição, você já faz parte da mesa diretora, como segunda secretária. O que a segunda secretária faz ali para o povo que é leigo, que não acompanha? Qual que é a tua função? Você acha que vai ter algo diferente de fazer parte já desse grupo que foi eleito com 2 mulheres, 2 protetoras? Fala um pouquinho do que você espera ali, fazendo parte como segunda secretária, e qual a tua função ali para estar auxiliando o presidente, o Marcos Cripa?
A segunda secretária, na verdade, ela é um ponto de apoio da primeira secretária, né? A primeira secretária, ela tem ali os deveres dela e o mais, não vou dizer que o mais importante, mas o que ela mais faz é ler ali toda a sessão, narrar a sessão, né? E a segunda secretária, ela entra em ação quando a primeira falta. Para substituir. Então, essa é a minha função como segunda secretária. E eu estou ali para somar, para ajudar não só o Marcos Cripa, que é o presidente, como todos os outros vereadores. Tudo que tiver dentro do que eu acredito, eu estou ali para ajudar, enfim, para apoiar, para incentivar, para fazer o que der para mim fazer. Estou ali disposta a isso, de mãos abertas para quem, né, precisar. Ô Laura, e agora pensando daqui para frente, né? Tem alguma primeira ação que você queira fazer que de repente ainda não foi feita? Você fala, olha, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu assumir o mandato, que agora você já assumiu, é isso. Tem alguma dessas coisas que você acha mais importante, que é tipo assim, seu carro-chefe? Tem várias coisas que precisam ser feitas ali, falando do meu nicho, né, da causa animal. Uma delas é o abrigo, que eu estou tentando, lutando e a gente já foi, eu vou citar a Rafa porque ela é minha assessora de rua, tá indo comigo para todo lugar. A gente já foi em várias cidades e em vários locais onde já se tem um abrigo municipal para entender como funciona, a logística, o papel, né, o que vem escrito no papel, como que é que funciona, como que a gente faz o requerimento, enfim. Porque é aquela coisa, né, não existe faculdade para vereador. Então, tem muitas pessoas que aprendem na prática. Eu acho que eu não vou deixar para aprender na prática, porque se você deixar para aprender na prática, talvez você passe os 4 anos batendo cabeça. Então, eu tenho estudado, me matriculei em cursos, enfim, para poder me aprofundar mais e para poder entregar mais de mim para a população catanduvense. E, enfim, estou indo nos lugares para tentar trazer esse abrigo para nós, conversas com deputados para trazer verba para Catanduva, porque tem alguns pontos aqui da causa animal que falta essa verba, né? É pouco divulgado, mas, por exemplo, tem a Casa Pet mesmo está faltando um pouco de dinheiro, então eu vou tentar trazer esse dinheiro para Catanduva. O VZ antes era CCZ, agora é o VZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, hoje é a unidade. O que é isso? O centro a gente abrevia falando CCZ, mas é Centro de Controle de Zoonoses, e agora, na verdade, passou a ser chamado de Unidade de Vigilância de Zoonoses. Só que na lei, no papel, ele ainda está Centro de Controle de Zoonoses, né? E ele pertence a que secretaria? A saúde ou ao meio ambiente? A saúde e ao meio ambiente, mas mais a saúde. São os dois. Na verdade, o meio ambiente e a saúde, eles andam juntos, né? Trabalham juntos. As pessoas não sabem, mas eles trabalham juntos. O zoonoses, ele está muito ligado à Secretaria da Saúde. Tanto que quando você vai requerer um protocolo um ofício de vacinação antirrábica, você precisa ir na Secretaria da Saúde. Entendi. Na vigilância epidemiológica. Ô, Laura, falando de verbas, a gente tem aí a Casa Pet, que está prestes a ser inaugurada. Ela, salvo engano, ela foi construída com verbas municipais, que é um dos diferenciais. A gente vê o prefeito, né, a própria Ivânia, falando muito da Casa Pet como uma conquista de Catanduva, que eu acho que realmente é uma conquista, mas eu me frustro um pouco de ver que teve que sair essa verba do município, né? A gente tem tantas outras áreas que também precisa de atenção e, de repente, um deputado, uma verba externa, como você mesmo mencionou, de trazer, talvez traria uma ajuda bem significativa, além de talvez já ter até inaugurado, né? Então, eu acho que esse ponto, assim, ao meu ver, é uma questão que eu acho que faltou. Você, causa pet, né? Causa animal, a gente fala pet porque a gente lembra dos cachorrinhos, mas da causa animal, a Ivânia também. Você acha que os seus eleitores votou em você, claro que acreditando em você, isso é sem dúvida, inquestionável, mas para ver uma mudança no que vinha da ação, você acha que realmente foi para somar? Porque conversando, a gente antes de fazer as entrevistas, entrar para o jornal, a gente faz muitas pesquisas assim, conversando sobre os vereadores. E eu senti de muita gente que viu em você algo que faltou talvez no mandato da Ivânia. E hoje eu vejo uma aproximação sua, não que não é para ter, eu acho que tem que ter, né? Senão ninguém consegue, nem você nem ela fazer nada. Mas como que você vê? Você acha realmente que você foi eleita porque os catanduvenses que cuidam dessa causa estavam insatisfeitos, tinha algo que ficou para trás?
porque a Casa Pet foi muita propaganda, que eu acho que tem que ser, mais uma vez, não estou falando de pessoas, estou falando da situação, porém não é uma casa gratuita, né? Vai ter os custos, pelo menos numa das entrevistas a Ivana respondeu que tem o custo mínimo, mas tem... E as pessoas estão aí numa expectativa que vai ser um hospital público para pet. E, na verdade, não é bem isso. Como que você vê toda essa situação? Você acha que realmente veio a diferença ali da Causa Pet ou você acha que não, que só é para somar, para concluir alguma coisa? Voltando lá no início do que você falou, da questão de trazer verba de fora, né? Eu discordo, Renata, porque o que acontece? Todos os vereadores ali têm essa opção de trazer, de tentar, não vou dizer que trazer, porque eu não trouxe ainda, né? Eu estou ainda tentando. Durante a minha campanha eu recebi apoio, não apoio financeiramente, pelo amor de Deus, mas recebi apoio de vídeos que gravaram pedindo votos para mim, enfim. E me prometeram, né, que o que eu precisasse eles dariam para Catanduva, mas agora a gente precisa ver se na teoria foi tudo lindo. Agora nós vamos ver se na prática isso vai acontecer. Então, assim, eu não sei se a vereadora Ivânia Soldati foi atrás dessa causa e recebeu um não e por isso o dinheiro foi tirado do município. Mas eu defendo muito a questão de que não é porque uma causa precisa que a gente precisa invalidar a outra. E isso acontece muito, sabe? Das pessoas acharem que os animais precisam menos, que as pessoas sempre precisam mais. E na verdade, todos precisam. Então, você equipara a igualdade do pet com a igualdade de uma necessidade da saúde. Sim, porque a pessoa que tem o pet dentro da sua casa e a pessoa que ama esse pet não tem condições, por exemplo, de pagar uma consulta por ele, vai fazer o quê? Sabe? E muitas pessoas, quando esse pet morre ou quando o pet está doente, essas pessoas entram em depressão. Então, assim, o animal, ele está diretamente ligado no ser humano e é isso que a gente precisa começar a entender na forma de saúde mesmo. A gente vê pesquisas e estudos recentes e cada vez mais abrangentes de que esses animais, eles melhoram a vida das pessoas, melhoram a saúde das pessoas, tanto que agora tem uma lei aqui em Catanduva que o pet pode visitar no hospital, o paciente no hospital. E você pode conversar com os médicos, eles vão te falar que é nítido que a recuperação desse paciente evolui muito mais rápido, sabe? Então, assim, não acho que para o ser humano pode-se tirar o dinheiro do município e para o animal não pode. Eu acho que tanto um quanto o outro precisa desse respaldo da prefeitura, do município, né, de forma geral. Eu prefiro pensar de maneira positiva que essas pessoas me veem como para somar, né? Não existe essa rivalidade entre mim e ela. Inclusive, todos os eventos que a gente faz juntas, justamente porque eu acho que não tem que ter essa rivalidade na causa animal. A gente tá lutando por um bem só, sabe? A gente está lutando pelos animais. Então, não faz sentido eu discordar ou eu ser contra o que ela já vem fazendo pelo bem dos animais. E tem que ser falado, né? Infelizmente, eu era muito boa antes de me candidatar. Depois que eu me candidatei, os 9 anos que eu fiz... Acabaram. As pessoas assim olham e falam assim, quantos e quantos comentários eu leio todos os dias, quantas mensagens eu respondo todos os dias de pessoas que me ligaram uma vez, que me mandaram uma mensagem e você está tomando banho, você está às vezes resgatando um cachorro e aí você não respondeu naquele momento exato que a pessoa queria. Porque antes da eleição você fazia. Gente, não é assim. Então, lógico, durante esses 4 anos eu vou desagradar muitas pessoas, porque todo ser humano, você é bom até você falar sim. O dia que você falar não, você deixa de ser bom. E acredito que com ela foi a mesma coisa, né? Ela com certeza desagradou alguns eleitores e eu também vou desagradar. Isso é algo que não dá para mudar, é fato, não tem o que fazer. Mas eu me vejo como uma pessoa ali para somar. Ô Laura, tem uma questão. Eu tenho a sede do meu grupo de teatro ali na Praça da República e sempre fica não é moradores de rua, pessoas em situação de rua ali. E eu sempre falo para eles, eu tinha um dia que estava muito frio, eu falei, gente, vai lá para casa, ali do lado do Sesc, na Casa Abrigo ali, né? Eu não sei o nome correto, mas é ali no abrigo, né? E eles falam que lá eles não vão porque eles não têm onde deixar os pets.
não seria também uma boa propor algo nesse sentido? Porque lá eles podem entrar, mas eles não podem deixar... Não podem entrar com o pet. Não pode entrar. E a maioria dessas pessoas tem o pet. E vou te dizer, eu já vi, eles cuidam mais do pet do que deles próprios. Então, não é uma questão de maus tratos, nada, mas é uma questão de assim, aonde eu estou, meu pet está. Né? Então, assim, será que não seria legal, de repente, lutar por algo naquele sentido para que haja um acolhimento para esse pet passar uma noite junto com o seu tutor? Sim, inclusive, eu acho que isso no papel já tem. Só falta colocar em prática. Acredito que não colocaram ainda por conta de verba. Mas sim, é algo que a gente pretende mudar. É uma realidade que a gente pretende mudar. E aí a gente entra na questão de, mais uma vez, como o animal ele melhora a vida das pessoas. Porque você já pensou se essas pessoas não tivessem seus animaizinhos? Queria ter um senso de sou responsável. Sim, por e algo, o quanto esse animal incentiva esse tutor a ser melhor. Às vezes é o único afeto que tem. Exato, e o quanto esse animal é família para esse tutor, sabe? Quantas pessoas que a gente lê relatos diariamente, não é uma vez na semana, uma vez no mês, é diariamente, de pessoas que, Laura, muito obrigada por ter me doado fulano, porque a minha vida tinha acabado, sabe? Eu estava entrando em depressão, eu ia me matar, Então, assim, os animais, eles estão diretamente ligados ali na saúde do ser humano, na saúde emocional, na saúde física, enfim. Tanto que eu falei isso também em outra entrevista, mas é legal falar de novo, tem um estudo lá dos Estados Unidos que mostra que o animal em local de trabalho melhora a convivência entre as pessoas, melhora o bom humor das pessoas. Então, assim, e melhora também o desempenho, né? Vamos falar sobre representatividade, né? Você disse que também é uma causa da mulher, né? Os direitos da mulher também é uma causa. Eu queria falar duas coisas. Que eu vou chegar nessa parte, mas é que eu lembrei de uma pergunta que eu não ia fazer. Você falou da sua assessora, Rafaela Guardia, né? Que é protetora também, é bem conhecida em Catanduva. Queria que você contasse um pouquinho dos seus... Quem são os seus assessores? Que a gente tem feito essa pergunta. Porque quando um prefeito vai assumir, todo mundo quer saber quem são os secretários. Só que ninguém pergunta para o vereador quem serão seus assessores. E os assessores, eles desempenham um papel muito importante, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho deles, aí depois eu faço a outra pergunta, que eu acabei me embolando aqui. Os meus assessores, desde o início, eu já tinha... Antes de me candidatar, na verdade, eu mandei mensagem para a Rafa e falei, Rafa, a gente já estava conversando, trocando ideia já há muito tempo, de tipo, não estou conseguindo mais, não aguento mais, porque é dívida e animal, e dívida e animal. E aí eu falei, olha, certeza que esse ano vem convite para a eleição de novo, tanto para mim quanto para ela. E todo ano, né? Brota. Quando você tem algum projeto social... E no último eu não tinha aceitado. Eu sei que ela também foi convidada e ela também não tinha aceitado. Aí nessa eu falei pra ela, assim, ou eu ou você vamos ter que encarar, porque do jeito que tá, não dá mais pra ficar. Então sempre foi, ela é muito mais do que uma assessora, porque sempre foi, na verdade, um projeto meu e dela, sabe? E na verdade eu coloquei a cara porque ela falou, Laura, eu não vou de jeito nenhum, mas eu vou te apoiar. Falei, então você vai também, mas você vai como minha assessora. Ou seja, já esteve lá. E vocês sofreram, na época da eleição, um ataque, como a Rafa não podendo fazer campanha para você, usando como se ela fosse uma empresa. Vocês gravaram um vídeo juntas que tentaram até isso boicotar quando viram que você estava alta, estava em destaque, né? Aconteceu isso também. O que a gente ouve, assim, falar é que, na verdade, ninguém me via como uma pessoa de potencial para ganhar essa eleição. Então, eu nunca fui preocupação de ninguém. E aí, depois que começaram a sair algumas pesquisas, e eu acho que o pessoal começou a falar mais, né? Eu vou votar na Laura e tal, e não sei o quê. Aí a gente começou a incomodar. Ficou perigoso. A gente começou a incomodar. E aí a gente recebeu uma denúncia de que a Rafa não poderia fazer campanha para mim, não poderia me apoiar publicamente, porque ela
é do Pet Catanduva e o Pet Catanduva é uma ONG. Aí depois nós nos defendemos, né? Porque o Pet Catanduva não é uma ONG, é só o nome do Instagram que ela usa, mas é só ela por trás do Pet Catanduva. Não existe uma equipe, Mas não CNPJ. pode isso? CNPJ O não. CNPJ não pode fazer campanha mais, né? Ah, mas a pessoa física pode, não A pode? pessoa física A pessoa sim, mas física. ela fazia pelo Instagram Do Pet do Catanduva. Pet entendi. Catanduva. Então eles vincularam como se ela fosse uma empresa fazendo porque campanha e por todo- trás todas as alegando ONGs financeiramente, fazem, né? é Financiando normal. campanha. A gente, Isso. quem tem ONG precisa de um representante para estar ali, né, defendendo. Entendi. Agora. Mas não no pode, fundo é a porque- verba, né? Porque ela como uma empresa, teoricamente ela teria uma estrutura financeira para estar divulgando a campanha dela e CNPJ não pode fazer. Essas coisas que, infelizmente, é uma crítica minha, pessoal, não é a posição nem do jornal, nem deles aqui. É a justiça eleitoral que só funciona onde ela quer funcionar, porque o resto é uma pouca vergonha. E, ô Laura, então, agora voltando na pergunta que eu ia fazer, que eu atropelei. Mas eu não terminei de contar do assessor. Perdão, o outro eu verdade. te cortei, desculpa. É que o papo tá bom, aí vira orgânico, tá? Aí a Rafa então foi minha primeira escolha, que estava comigo desde lá de trás. E aí o meu segundo escolhido foi o Eduardo, que ele já trabalhava comigo na loja de carros, né? Meu marido tem uma loja de carro e ele trabalhava lá. Já era uma pessoa de confiança minha, porque ele já estava meio que envolvido, porque a gente vai fazer um resgate, precisa de ajuda e precisa levar um gato ali, um gato lá, um cachorro aqui. Então ele sempre estava meio envolvido e já começou a ter um pouco de experiência nessa parte de proteção animal. E a gente precisa de duas pessoas de confiança, né? Pessoas que você confie. Então eu não consegui ver outras pessoas a não ser ele e a Rafa. Então a Câmara agora tem 3 protetoras. Isso. E mais o Eduardo. E a Rafa, é legal falar também, além de ser protetora, ela já tem esse vasto conhecimento ali na causa animal também, há 10 anos, né, Rafa? Há 10 anos, ela também é advogada, então, assim, ela também me auxilia nessa parte jurídica. Então, eu tô... O que é importantíssimo, né? Porque é isso, o pessoal cai de paraquedas lá na Câmara, as pessoas não... E eu falo isso para os novos vereadores que eu converso, que as pessoas não têm noção do que é um dia a dia na Câmara. Não. Não tem noção do que é um vereador acordar com mais de 100 mensagens ai dele se ele não responder todas no dia, né? Exato. Então tem essas coisas. E aí falando, então, acho que a gente está partindo para o fim, como que tá? Tá. Dá ainda, né? Falando de representatividade, vocês agora são em 3 mulheres lá na Câmara. Acho que é a primeira vez na história de Catanduva que tem 3. Assim. Acredito que sim. Eu Parece fui que é, né? atrás de pesquisar e todos eles me falaram que só existiu 2. Uhum. Eu não fui a fundo ler a história de Catanduva, mas enfim, todo mundo que sabe, tá ali já há um tempo. Nos últimos anos, sim, pelo disseram menos. que só tiveram, o máximo que foi 2. Isso é muito bom, porque a política vai mudando e vai tendo espaço para as pessoas, né, enfim, ocuparem. E aí, Laura, e você começa já também um mandato com uma polêmica, que aí teve teve uma acusação, né, Renata? A gente está perguntando isso para todos os vereadores, não é só para você. Teve essa acusação de um assédio. De um Você pode falar possível, melhor? teve uma denúncia de um possível assédio de uma menor dentro da prefeitura e a gente cobrou aqui, tanto no jornal como os entrevistados que vieram aqui, um posicionamento. A gente sabe, vou fazer o mesmo contexto, tá? A gente sabe que a denúncia, ela ainda não tem nomes, a gente sabe que ainda é uma suposta acusação, é uma denúncia que tem que tomar cuidado, Muito porque grave. envolve uma menina menor e um secretário. Então, a gente tem 2 pontos aí que a gente está perguntando para os vereadores se já tomaram conhecimento, o que fez por isso, como você se posiciona. Por que digo isso? Porque por diversas pessoas que a gente questionou aqui do jornal, a gente ouviu a resposta que não ia se posicionar enquanto não soubesse quem são essas meninas. E aí eu te pergunto, qual a diferença em saber o nome e a situação? Né? Porque foi uma dos questionamentos aqui do jornal em cobrar vereadores e cobrar o prefeito, que independente de ainda ter fundamento ou não, é uma causa muito grave para Catanduva e que é grave para os 2 lados, porque se ela tem fundamento, é muito grave, Muito e se grave. ela não tem, também é muito grave, Sim. porque está acusando uma pessoa inocente. E a gente, pouquíssimos, aqui eu estou falando com experiência de todos que passaram aqui, propriedade. se posicionaram.
o que já fez ou o que pretende, ou como vê essa situação? Você fez alguma coisa? Você está por dentro desse assunto? Eu estou por dentro do assunto porque eu estou acompanhando as apurações, mas não me posicionei, porque eu tenho receio de me posicionar sobre algo que eu não tenho propriedade para falar, sobre algo que eu não tenho certeza para falar. Então, assim, o meu posicionamento como mulher é que, se de fato isso aconteceu, e eu sempre escuto o lado da vítima, sempre, porque a gente que é mulher, a gente escuta muitos comentários machistas de que às vezes aconteceu e a mulher teve culpa, enfim. Então, eu sempre estou disposta mais para o lado da vítima, mais para o lado da mulher do que para o lado do abusador e do acusador, né? Então, assim, eu tenho acompanhado as apurações que o promotor está fazendo e ele faz um trabalho digníssimo, muito bem feito. Então, eu confio 100% de que ele vai resolver essa situação, de que ele vai nos entregar o que de fato está acontecendo, se trata de uma perseguição política ou se realmente se trata desse abuso, né? E se realmente se tratar de um abuso, eu espero que isso não tenha acontecido, porque é muito triste você passar por isso. É uma situação lamentável que a pessoa nunca mais vai esquecer, é um trauma para o resto da vida. Enfim, se isso realmente aconteceu, todas as medidas vão ser tomadas, tanto da nossa parte ali, eu acho que todos os vereadores, né, não vai deixar isso passar. É o que a gente espera, né? Sim. Laura, para finalizar, sempre a gente tem uma polemiquinha. Você deu uma entrevista e essa entrevista viralizou um corte que você deu, acho que para a Câmara, salvo engano. Foi no podcast da Câmara. Um podcast da Câmara que você... Bem o que eu não participei. Eles fazem um corte somente da sua fala que você ama mais os animais, que você defende mais os... Não, você prefere os animais do que o ser humano. E isso eu acho que eu recebi nos 10 grupos de WhatsApp que eu recebo e vi ali comentários de pessoas te defendendo, outras eu também prefiro os animais do que o ser humano. Olha, se for peneirar bem, depende do ser humano. Aí depois colocaram aquele outro vídeo que também viralizou um tempo atrás, que você salva um cachorro ou você salva um humano? Dependendo, eu salvo um cachorro estranho, mas não salvo um humano. Enfim, teve isso muito polêmico por pessoas te defendendo e outras já como... Eu não sabia, tô sabendo agora. Não, não, isso rodou. Viralizou. Eu acredito que no podcast não, mas o corte que rodou pelo grupo de WhatsApp, a gente recebeu... Agora as pessoas não... Agora você vai começar pro teu lado. Vai ser de praxe. Mas viralizou muito e os comentários dos mais diversos, alguns pesados, que acho que você já vai estar meio preparada para receber, outros te apoiando. O que te levou a falar isso? Era um contexto? Você realmente prefere os animais do que o ser humano? Fala um pouquinho sobre isso em sua defesa, que a gente está abrindo para outro público. Nosso jornal é um público diferente do da Câmara. Na verdade, eu não tenho nem do que me defender, porque isso é verdade. Eu tô nessa causa para defender os animais. E quantas vezes a gente comenta, nós que somos protetores, olha, eu vou fazer pelo cachorro, eu vou fazer pelo gato, porque se eu fosse fazer pela pessoa... Então, assim, se eu pegar a minha vida inteira para refletir o que os animais me trouxeram e o que as pessoas me trouxeram, eu vou ir pro lado dos animais, com certeza. As pessoas, Renata, elas, claro, né? Todos nós, seres humanos, precisamos de ajuda, de respaldo, é dever do município lutar pelos cidadãos. Mas a gente tem muitas pessoas que fazem isso, não estou dizendo que são eficazes e eficientes, mas pelos animais a gente não vê quase ninguém. E quando a gente levanta, eu já tô, assim, apedrejada, pra mim já não dói mais tanto quanto já doeu um dia, porque eu já tô calejada de levar esses ataques por cuidar dos animais. A causa animal, ela é muito menosprezada. Todo mundo vê a causa, o ser humano sempre como a principal, o ser humano precisa de tudo e o animal não precisa de nada. Então, quem luta pelos animais já tem isso consigo, sabe? De que é uma causa menosprezada, de que são poucos que olham para essa causa. Tanto é que, volto a dizer, né, eu não era um potencial nome para estar dentro da Câmara, porque muitas pessoas, lá cuida de cachorro e gato, quem que vai se importar, sabe? Então, infelizmente, a causa animal ainda é muito menosprezada. Então, assim, já estou acostumada a receber esses ataques, mas não muda o meu pensamento. Ainda prefiro os animais do que os seres humanos. Não que eu não vá, isso não muda que eu não vá lutar por eles, né? Vou lutar por todos, mas ainda prefiro os animais. Eu, Laura, pessoa,
sou muito mais amiga dos animais. Você hoje se considera base do prefeito Oswaldo, oposição ou centro? Considero base do prefeito Oswaldo. Obrigado, Laura. A gente está finalizando nossa semana aqui de entrevistas e a Laura foi a nossa última convidada. Muito obrigada por responder todas as perguntas. A maioria, acredito, que é perguntas que os eleitores, a população, gostaria de ouvir. Obrigado, Rafa. Foi um prazer fazer esse especial com você. Foi muito legal mesmo. Eu que agradeço. E eu quero deixar um recado aí para você que chegou até aqui para assistir a Laura, que você curta, compartilhe, deixe um comentário e fortaleça o nosso jornal, que é um jornal independente. O nosso canal ele é independente, a gente está aqui todo dia trazendo notícia para deixar você informado. Então, compartilhe, curta, pode deixar crítica, que a gente não é alecrim dourado, nós aceitamos bem a crítica aqui, e ajude a causa animal. Se você agora puder deixar, enfim, suas redes sociais e como as pessoas podem contribuir com a causa animal. Gente, muito obrigada, Renata, muito obrigada, Rafa, pela entrevista, pela oportunidade de estar aqui respondendo as perguntas de vocês e que também, como você diz, são dos demais eleitores e das pessoas que estão ouvindo e nos assistindo. E a maior forma de você contribuir com a causa animal é adotando, né? É deixando de comprar um animalzinho de raça para adotar e salvar uma vida que está ali na rua. Então, essa é a minha mensagem de sempre. Adote, não compre. E castrem seus animais, né? Cuidem com responsabilidade. É isso. E as minhas redes sociais é Laura Luiza Protetora. É só Laura Luiza Protetora, já vai me achar. E no gabinete? Tá aberto. No gabinete, de portas abertas. Então, muito obrigado, Laura. Obrigado, Rafaela, por ter vindo aqui também. E eu quero mandar um abraço também para o Eduardo, que é seu assessor, que eu falei com ele, um cara muito legal, muito simpático, muito solícito. Obrigado, Renata. Obrigado, Fernando, nosso diretor, e a Natália, que está de férias, curtindo as férias, está acabando já. Semana que vem ela está de volta. Boa noite a todos, fiquem com Deus. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do PAI. A FarmaPai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. Na Clínica PAI, associados e não associados do plano têm atendimento médico e odontológico de alta qualidade, com um quadro clínico próprio, formado por especialistas de diversas áreas. A clínica oferece tratamento odontológico em consultórios próprios em diversas especialidades e mantém sala com serviços de raio-x. O PAI oferece um convênio com um grande número de médicos em condições especiais. O atendimento é feito na Clínica PAI e nos consultórios próprios dos médicos em Catanduva e região. A clínica tem ainda sala para procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e aparelho de eletrocardiograma. O associado pode contar com exames radiológicos e serviços complementares de diagnóstico executados em laboratórios conveniados. O PAI tem ainda a ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o PAI dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O PAI oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável.
Conheça o Plano Empresarial do Pai. A vida é melhor para quem tem pai.